muito especiais, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal 11 da NET 55 HF. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, doutora Silvia. Bom dia aos nossos telespectadores. Sempre um prazer, uma honra tê-los, vocês, sempre com a gente nas manhãs de terças e quintas, aqui no canal 11, pela TV a cabo NET e canal 55, antena digital, né, doutora, para nos ver aí toda manhã. Os nossos convidados hoje são muito, mas muito especiais, que é o que a gente quer trazer aqui para o Vitrine RS. Porém, hoje teremos um quadro novo, doutora. Como é que é essa história aí? Pois é, Rodrigo. Acho que é importante, no estado do Rio Grande do Sul, nós, no Vitrine RS, fazermos uma retrospectiva histórica de personalidades que fizeram história no nosso estado. E é com muito orgulho que hoje nós iniciamos, todas as quintas-feiras, nós teremos um quadro Personalidade do Rio Grande do Sul. Você que está nos assistindo pode enviar uma dica, a história, de quem você gostaria de saber um pouquinho mais, quem contribuiu com o nosso estado, através do Vitrine RS na página do Facebook ou através do nosso e-mail vitriners@terra.com.br. Nosso WhatsApp também, 8585-2037. Não esquece. Pois é, Rodrigo. Então, no dia de hoje, nós começamos a estreia desse quadro do Personalidade RS com um homem de visão. Um homem que tinha como princípio a seguinte frase: empresa rica, proprietário comedido em suas finanças. Dono rico, empresa com finanças em dificuldades. Nós estamos falando de Arno von Tobel, o fundador da empresa Mumu, que começou o empreendimento com a marca Mel Beija-Flor, que logo passou a se chamar Mel Cardial, iniciando a fábrica na rua Rodolfo Gomes, no bairro Menino Deus. Como o espaço foi ficando muito pequeno, comprou uma área na Avenida Ipiranga, passando o nome para Doces e Conservas Von Tobel Mumu. Era um homem que sempre pensava muito no futuro. Viajava muito para o exterior em busca de muitas novidades para o nosso estado e para a empresa alimentícia. Naquela época, a marca Mumu já dominava o mercado dos doces de leite e geleias. Quem não lembra das placas afixadas nas estradas do Rio Grande do Sul com os seguintes dizeres: aqui tem Mumu. E que serve de referência de marketing hoje para várias empresas no estado. E que diz, aqui tem alguma coisa, aqui tem tal coisa. Homem que sempre buscou a opinião de pessoas mais experientes, a fim de evitar equívocos. Sempre ensinou e transmitiu aos filhos a simplicidade e a honestidade. Em 1945, chamou os irmãos que residiam em Santo Ângelo para trabalharem juntamente com ele. Arno era casado com a senhora Esther, mulher que sempre agregou a família e esteve ao seu lado, dando apoio e crescimento à empresa. Tiveram 2 filhos, de nomes Arno e Maria Cristina, e os netos Christian, Arno e Cris. Faleceu em 1978, mas deixou a Mumu dando continuidade à família Von Tobel. É com muito orgulho que nós iniciamos esse quadro com uma personalidade dessas e nós fazemos um agradecimento especial à família da sua filha Maria Cristina, que gentilmente acedeu às fotos e esse arquivo particular do Arno Von Tobel. Muito bem, doutora Silvia. E sempre a gente faz aquele convite especial para fazer o chimarrão. Agora é hora de sentar no sofá. Quem está trabalhando puder dar uma espiadinha na internet também, lá na TV Urbana, vai achar a gente ao vivo. Chamamos os comerciais e voltamos já já. Amigos, amigas, telespectadores, aposentados, pensionistas, sempre é uma honra tê-los, vocês aqui no Vitrine RS. E nessa manhã
nublada desta quinta-feira aqui na Grande Porto Alegre, eu não poderia deixar de falar uma coisa que internamente assim me incomoda muito. E já digo, doutora Silvia, responsabilidade toda aqui minha, não tem problema, mas é uma coisa que vem aos poucos, digamos que nem a panela de pressão. Panela de pressão, tu pode até deixar o fogo baixo, né? Mas ela vai cozinhando, vai cozinhando, vai cozinhando. E daqui a pouco aquela coisa que está lá dentro, ela pode, se tu desligar no tempo certo, tu amacia a carne, tu amacia o aipim, ou se tu deixar muito tempo ela pode explodir. E hoje eu tenho uma coisa assim muito forte interna minha em relação à Copa. É porque ontem explodiu essa panela de pressão. Que ontem morreu um esposo, uma funcionária nossa, lá da minha cidade. E conversa vai, conversa vem, né? Ela dizendo que o seu marido, que no seu quarto lá do SUS, onde estava esse senhor, não tinha uma TV. Não tinha uma mísera TVzinha. E pior, a pessoa não poderia levar ainda uma TV. E esse senhor que estava sofrendo, estava com câncer, a única coisa que ele podia fazer naquele momento, além de sentir a dor, era ver uma TV, ver os seus programas. Até porque imagina o psicológico de uma pessoa que está sofrendo, né? A pessoa já fica abatida. Só vem pensamentos negativos. Ela sabe que seus parentes estão ali cuidando dela, que não estão no trabalho, condições financeiras negativas e o principal, a doença e principal, a dor. Por que eu estou falando isso? Porque, voltando ainda lá atrás nessa panela, que o fogo vem cozinhando bem no baixinho, então fogão a lenha, mais baixo, que a lenha ainda vai... A comida sempre é fogão a lenha, quem é do interior, nem eu sabe que a comida fica mais gostosa, porque ainda vai cozinhando com uma certa constância, mais baixa, mas por um tempo maior. Só que nessa questão foi negativa, porque eu tenho amigos médicos também, e naquele verão que nós tivemos agora, em janeiro, agora desse ano, em fevereiro, um médico chegou assim para mim, ginecologista, ele, Rodrigo, que vergonha essa Copa, milhões e milhões sendo gastos, e o pessoal não tendo um ventilador nos quartos. Ele atende SUS também. Então, o passado nos ensina, lá do tempo dos romanos, que uma arena, onde tinha gladiadores se matando e pão, acalmava a população, acalmava e distraía a população. E hoje, estão trocando os gladiadores por jogadores de futebol. Eles não se matam, porém se gladiam, né? E utilizam o futebol, utilizam os esportes para distrair o povo, para distrair o nosso Brasil. Essa é a minha opinião. Porque todo esse dinheiro que está sendo gasto nesses estádios, que deixaram atrasar as obras para derrubarem a lei das licitações, então essa dívida vai ficar por muitos anos no Brasil, por muitos anos, poderiam estar nos hospitais. E para o senhor, e para a senhora, e para o amigo e para a amiga que está achando que eu estou falando besteira, vai em qualquer hospital público e vê as pessoas definhando lá, morrendo, sem tratamento, sem um tratamento digno, nos corredores, sem medicamento, um puleiro de gente. Então, por isso que eu estou hoje um pouco chateado. Como todos sabem, eu sou vereador, então direto vem as pessoas pedindo ajuda, não se consegue vaga quando a pessoa está doente. É uma série de coisas negativas que eu não aceito, porque eu tenho consciência e a minha consciência não me adianta botar gladiador e dar pão, que eu não vou virar. A minha maneira de ser e a minha maneira de pensar. Para terminar,
hoje esse Vitrine RS, porque hoje temos convidados especiais aqui. Eu só deixo o meu protesto, eu sou contra a Copa, porque hoje, para nós termos a segurança aqui nessa zona do Beira-Rio, está cheio de policiais, tem várias cidades do interior que estão sem proteção, sem efetivo. Foi diminuído mais de 50% do seu efetivo para nós estar mostrando para o mundo que a gente tem segurança. E não é Porto Alegre todo que aumentou o efetivo, é só essa parte aqui do Beira-Rio, onde vai vir a seleção, onde vai vir os turistas. Então nós estamos vivendo uma ilusão, nós estamos vivendo uma Roma, está sendo dado pão, está sendo dado gladiadores para a comunidade ficar distraída, para nós passar para o mundo que nós temos seguranças, e não temos. Então foi tirado de várias cidades, e principalmente do interior, os seus efetivos de lá, os seus brigadianos, para estar vindo aqui enganar a torcida. E isso para mim não cola. Não é pão e não é jogo de futebol que vai tirar a minha consciência do que é certo e o que é errado. O Brasil não está preparado para essa Copa. Não foi um bom negócio para o Brasil. Seria isso, mas, doutora Silvia, quem é o nosso primeiro convidado hoje? Então, Rodrigo, nós temos 2 assuntos distintos, mas porém também bem polêmicos. O primeiro deles é a população em situação de rua durante a Copa do Mundo, e o segundo assunto é a questão da cirurgia plástica. Então, nós vamos para um breve comercial rapidinho e voltamos com o nosso primeiro convidado. Voltamos então com o Vitrine RS, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal 11 da NET 55 UHF, hoje com o tema População em Situação de Rua durante a Copa do Mundo, com o nosso convidado, Dr. Mauro Luiz Silva de Souza, promotor de Justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa dos Direitos Humanos. Bom dia, doutor. Nós gostaríamos de saber quais são os direitos fundamentais de um cidadão que está em situação de rua. Bom dia aos telespectadores da Vitrine RS. Bom dia, Silvia. Bom dia, Rodrigo. Para nós do Ministério Público é um prazer muito grande falar para o Rio Grande do Sul num programa da importância do Vitrine RS. E o Ministério Público, como desde 88, tem se preocupado com a garantia daqueles direitos que foram assegurados na Constituição para todos os cidadãos, também não poderia se furtar num momento como esse de um grande evento, né, são chamados mega eventos, de tratar dessas questões que por muitas vezes nos passam despercebidas. Né. Nós temos, às vezes, tenho certeza que não vocês, mas muitos de nós passam pelas calçadas, tropeçam nos moradores de rua e não nos damos conta de que ali há um ser humano, de que ali há também um cidadão. Pois essas pessoas, embora tenham uma condição muito peculiar, que já foi até alvo de definição em um decreto que regulamenta uma lei federal, elas também têm que ter um mínimo de garantias, um mínimo de direitos assegurados pelo Estado e pela sociedade. E não foi por outro motivo que em outros mega eventos, como a Copa do Mundo, nós tivemos, em outros estados, em outros países, nós tivemos notícia de violações de direitos de pessoas em situação de rua. Porque o fato de um indivíduo habitar a rua não faz com que ele abra mão ou com que ele tenha prejudicados os seus direitos de cidadania. O fato de não se ter um endereço, de não se ter um domicílio, não quer dizer que o sujeito pura e simplesmente tenha perdido todos os demais direitos. Nós temos que considerar que essa pessoa faz parte de uma população que está na extrema vulnerabilidade. Tanto que, por uma condição sua, que se nós formos analisar toda a população em situação de rua, são condições muito heterogêneas, são causas muito distintas que os levam à rua, se colocou naquela situação. Mas eles não abrem mão, especialmente, da dignidade.
da dignidade da pessoa humana que está prevista, por exemplo, no inciso 3º do artigo 1º da Constituição de 1988, que traça exatamente os fundamentos da República Brasileira, que é aquilo que todos nós, como sociedade e como Estado, nos comprometemos a assegurar a todos e a cada um. Então, se nós começarmos aí só pelo artigo 3º, pelo artigo 1º, inciso 3º da Constituição, nós já teríamos que a pessoa que está em situação de rua, a pessoa que habita as ruas, ela não abre mão do seu direito à dignidade, ela não perdeu o seu direito à dignidade e o direito a um mínimo existencial. Quer dizer, o respeito, até mesmo pelas autoridades que, porventura, entrem em contato com ela. O respeito por aqueles órgãos dos setores públicos que têm a obrigação de executar políticas de proteção social. O respeito por outros órgãos do setor público, por exemplo, que têm a obrigação de fazer a manutenção desses espaços onde, porventura, se encontrem pessoas em situação de rua. Então, foi nessa senda e por esse motivo que o Ministério Público, em nível nacional, e tendo a notícia de fatos episódicos que ocorreram no país em outros eventos, como por exemplo na Copa das Confederações, o Ministério Público Nacional se articulou nesse sentido de preservar os direitos dessas populações. O Conselho Nacional do Ministério Público baixou uma resolução no sentido do que já vinha fazendo, por exemplo, do que já vínhamos fazendo aqui em Porto Alegre. Nós aqui em Porto Alegre já tínhamos ações contra o Estado e contra o município para a preservação dos direitos dessas pessoas, como, por exemplo, para o aumento de vagas em albergues, para que essas pessoas, especialmente agora que vem o inverno, tenham pelo menos uma opção pública de um espaço, claro, que dentro de uma negociação entre o agente público e a pessoa assistida, no caso, o morador, a pessoa em situação de rua, um espaço onde ela tenha condições de se abrigar e ter pelo menos uma refeição diária, um espaço onde ela tenha condições de fazer a higiene pessoal, na medida em que ela, por si, seja por que motivo, seja qual for a causa, não teve forças para ter autonomia e dar conta por ela dessa garantia dos seus próprios direitos. Então, foram negociações que foram feitas especialmente com relação à Copa. Houve denúncias de que durante a Copa do Mundo haveria o que se chama, e já aconteceu em outros lugares, que se teve notícia, de um processo de higienização, né, que os agentes públicos ou postos de agentes públicos passariam pelos lugares onde havia pessoas em situação de rua e simplesmente as removeriam para lugares distantes. Né? Como nós tivemos, especialmente por ocasião da lei da Copa, a questão das regiões de exclusão, os bloqueios comerciais e até mesmo certas restrições para a movimentação de pessoas, então nós tivemos essa preocupação, de olha, há moradores de rua nessas áreas, então há que se respeitar também os direitos dessas pessoas. Né? Porque a rua, a cidade, como está descrita no artigo 182 da Constituição, ela tem a função de garantir o bem-estar das pessoas, tanto das pessoas que têm domicílio, quanto daquelas pessoas que não têm domicílio por um ou outro motivo e necessitam habitar a rua. Então, o poder público ele tem que garantir esse bem-estar para todos, para os que habitam a rua e para os que não habitam a rua. Ele tem que garantir o uso pacífico, o uso ordenado do espaço público para todos, para todas as pessoas. Então, essa questão de se abordar o cidadão que se encontra em situação de rua poderia gerar alguns conflitos. Por isso o Ministério Público então tomou essas medidas. Né? Já desde o ano passado, desde há muitos anos, nós já vínhamos tomando essas medidas, que foram intensificadas agora pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Quer dizer, a medida é
que nós tenhamos um meio termo entre as necessidades de um mega evento como Copa do Mundo, FanFest e outros eventos festivos que acontecerão por ocasião da Copa, e a preservação dos direitos dessas pessoas, que elas não tenham os direitos mais violados ainda, não, porque já estão numa condição de vulnerabilidade muito grande, já estão numa condição de violação muito grande, e o mega evento, além de não proporcionar talvez nenhuma melhoria nas condições dessas pessoas, antes, ao contrário, poderia ser, que não será aqui em Porto Alegre, nós temos plena consciência disso, não será aqui em Porto Alegre, mais um motivo para aumento nas violações dos direitos dessas pessoas. Muito bem, doutor. E quais seriam os principais riscos que a população de rua enfrenta? A população de rua, ela já enfrenta os riscos da própria exposição às intempéries, né? O habitar numa marquise, o habitar numa praça, o habitar num espaço sem qualquer tipo de proteção, o habitar embaixo de um viaduto, isso já as expõe a um risco muito grande de saúde, a um risco de salubridade mesmo. Normalmente são pessoas que têm algum tipo de estrutura, né? Quer dizer, são pessoas que têm ou dependência de álcool e outras drogas. Muitas dessas pessoas apresentam sofrimento psíquico e especialmente desorganização familiar, né? E são pessoas ainda que elas têm elas têm praticamente dois traços muito comuns, essas populações, que são a extrema pobreza e também elas têm um traço que é psicológico e sociológico, nós poderíamos dizer, que é o despertencimento à sociedade tradicional, à sociedade formal. Eles têm um sentimento de despertencimento. Era como se eles, mais ou menos, se eles se sentissem, eu não diria nem estrangeiros, mas como eles se sentissem pessoas que não fazem parte da nossa sociedade. Esse é o sentimento. Eles não fazem parte da sociedade formal. Então, por isso, eles estão expostos a riscos de violência, por exemplo. Os riscos de violência contra essas pessoas, a vulnerabilidade dessas pessoas à violência é muito grande. Porque numa sociedade como nós desenvolvemos nos últimos tempos, essa nossa sociedade pós-moderna, cujos valores são muito distintos daqueles valores da dignidade da pessoa humana, né? Hoje a gente já não respeita o ser humano muito, quer dizer, a gente, uma torcida angustiada porque o seu time perdeu a partida, acredita que pode arrancar um vaso sanitário do estádio e jogar na cabeça da torcida adversária. Imagina uma torcida dessa saindo do estádio depois de ter perdido o jogo e encontrar pessoas na calçada que elas tenham que desviar ou aquele caminho tradicional, né? E pessoas com as quais ninguém se importa, né? Pessoas que muito pouca gente dá valor, né? Então, esse tipo de sentimento ainda coloca essas pessoas numa situação de vulnerabilidade muito maior, porque a nossa sociedade aí, poderíamos dizer, hedonista, valoriza muito pouco o ser humano. Então, uma pessoa que está numa condição que não tem endereço, uma pessoa que está numa condição que dorme na calçada, por alguns outros seres humanos, é encarada como uma pessoa que não é digna do seu respeito. E aí ela se torna um alvo fácil também da violência, né? Depois essas pessoas, para sobreviver, até mesmo por questão do uso da droga, elas praticam pequenos furtos às vezes, né? Porque já estão numa condição de miserabilidade tal que praticar um furto ou não faz muita diferença. E aí elas ainda sofrem a violência das vítimas desses furtos, por vezes, né? Elas podem sofrer violência das vítimas desses furtos, elas podem sofrer violência de outros grupos populacionais que querem evitar determinados tipos de atos na sua área, né? Na medida em que, às vezes, o poder público não tem condições de fazer isso, né? O nosso aparato de segurança não tem condições de fazer. Então, alguns grupos
populacionais optam por fazer justiça com as próprias mãos. E aí acaba que o morador de rua, a pessoa em situação de rua, é o primeiro que leva o impacto, né, da nossa falta de valorização da pessoa humana. Então, essas pessoas, embora nós acreditemos que elas estejam na rua por falta de outras políticas, é evidente, né, por falta de políticas efetivas no combate à proliferação do uso do álcool e das drogas, por falta de políticas que preservem os vínculos familiares, porque boa parte delas, elas apresentam exatamente isso, são pessoas que têm vínculos familiares fragilizados, né? Então, assim, desestruturação familiar e abuso de substâncias químicas são os principais fatores que se encontram nessas pessoas em situação de rua. Pessoas egressas dos sistemas de segregação estatal, por exemplo, pessoas egressas do sistema penitenciário, pessoas egressas, crianças e adolescentes que cresceram institucionalizados e se tornaram adultos, e que aí, a partir do momento que eles se tornam adultos, não há políticas de proteção para essas pessoas, acabam por ir para a rua. E que tipo de vínculos, que tipo de valores essas pessoas construíram? Então elas ficam expostas à violência e, às vezes, até para sobreviver, precisam praticar pequenos atos de violência. Então é uma situação muito complicada, né? E com essa questão do grande evento, essa situação poderia ser agravada. Por isso que o Ministério Público, então, intensificou as suas ações junto com os órgãos de Estado, junto com os órgãos de segurança e os órgãos de proteção social, para que os direitos dessas pessoas continuassem a ser respeitados. Doutor, e sobre as recomendações do Ministério Público para que os moradores de rua tenham atenção durante o evento, né, da Copa do Mundo, quais são os termos dessa recomendação do Ministério Público? O que se fez, então? Então, nós fizemos reuniões com os órgãos de segurança e com os órgãos de assistência social, né? Aqui, especialmente em Porto Alegre, a FASC, né? A Fundação de Assistência Social e Cidadania, que é o órgão do município de Porto Alegre que presta assistência social em geral, e com os órgãos de segurança, a Polícia Civil, a Brigada Militar e até mesmo no nível do Ministério Público Federal, conversamos com os colegas do Ministério Público Federal também, porque haverá a Força Nacional de Segurança, né, aqui por causa do evento Copa. Então a Força Nacional de Segurança já seria atribuição do Ministério Público Federal, para que essas abordagens fossem feitas da forma como recomenda a boa técnica, tanto a boa técnica policial quanto a boa técnica de abordagem social, né? Que é um trabalho que já vem sendo feito pela Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre e que, aliás, é muito bem feito. Então, se recomendou que nessa abordagem fossem respeitados os direitos dessas pessoas, naquele limite, por exemplo, de uma negociação, quer dizer, se pediu que aumentasse o horário de atendimento dos aparelhos públicos de proteção social, por exemplo, dos albergues e das repúblicas que acolhem esse tipo de pessoa. E se conseguiu, né, esse aumento? Se conseguiu, sim, sem dúvida, sem dúvida. A FASC ampliou em 2 horas o período de acolhimento, né, porque chega um determinado horário que o albergue tem que fechar para o pessoal dormir, né, então a partir daquele horário não há nem estrutura, vamos dizer assim, de pessoal para garantir o ingresso de pessoas. Então a FASC ampliou isso em pelo menos 2 horas. As equipes da FASC de abordagem social estão todas capacitadas para fazer essa abordagem. A Polícia Militar e a Polícia Civil estreitaram os canais de comunicação com os órgãos de proteção assistencial do município, para quando haja necessidade de se fazer essa abordagem, estejam atuando em conjunto, né? A Polícia Militar e a assistência social farão a abordagem em conjunto quando isso for necessário, né? A Polícia Militar se comprometeu, inclusive, só a atuar quando haja solicitação da administração pública municipal, naqueles casos em que possa haver
cometimento de alguma infração penal, né, que aí sim é o caso de a força de segurança atuar, né, para que nós tenhamos uma convivência pacífica também durante a Copa. Se fez um levantamento aqui na chamada área do entorno do Beira-Rio, né, para levantar quantas pessoas em situação de rua havia aqui nessa área, onde nós acreditávamos que seria se houvesse problema, seria o maior problema, né? Então foram identificadas as pessoas que estavam aqui, aquela questão da remoção dos entulhos, das obras e tal, porque havia pessoas também fixas neste local, né? Pessoas em situação de rua que ocupavam esses espaços, então foi necessária toda uma negociação para que a pessoa saísse, pelo menos enquanto se removia o entulho, né? Até por uma questão de segurança. Então, a ideia foi exatamente isso. A ideia da recomendação era que se fizesse o casamento entre as necessidades das pessoas que se encontram, que a gente acredita que seja temporariamente nessa situação de rua, e as necessidades das outras pessoas que precisam usar o entorno e da própria administração que precisa realizar obras, que precisa fazer manutenção daqueles espaços que porventura haja alguém ocupando, né? Então a recomendação foi toda nesse sentido, né? Que se respeitassem os direitos humanos, que se respeitasse o direito à dignidade da pessoa, que se respeitasse a liberdade de ir, vir e permanecer, né? Que é de todo e de qualquer cidadão, né? E que também se tivesse sempre em mente essa função do município, essa função da cidade, que é de garantir o bem-estar de todos, né? Então, vagas em aparelhos públicos foram aumentadas também pela FASC, né? Aumentou o número de vagas em albergue, para que aqueles que quiserem, né? Que a abordagem social os interpela e pergunta, não quer ir para o albergue? Se ele concordar em ir ao albergue, tem aquela vaga assegurado, né? Se ele disser, não, eu quero ficar por aqui, desde que ele não esteja atrapalhando o uso daquele espaço também pelas demais pessoas, desde que isso possa ser composto, ele vai permanecer ali, porque é a opção dele, né? Até que nós tenhamos outras formas de abordagem para garantir a ele uma situação melhor, né? Porque nós também não acreditamos que a pessoa habite a rua pura e simplesmente por opção, né? A gente acredita que a pessoa habita a rua exatamente por falta de outra opção. Mas enfim, se ele quer permanecer, se as opções que são ofertadas a ele não interessam e ele quer permanecer ali, desde que isso seja possível de compor, ele ficará ali. Ele ficará ali. Bom, nós agradecemos então aqui o Vitrine RS, a presença do Ministério Público, com a presença do promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa dos Direitos Humanos, Dr. Mauro Luiz Silva de Souza. Muito obrigada, doutor. Obrigado, doutor. Que o trabalho do Ministério Público continue nesse sentido de fazer com que Porto Alegre, né, e todo o Rio Grande do Sul aí tenham as condições ideais para todos os cidadãos. Obrigado a vocês pelo espaço. E o Ministério Público continuará à disposição de toda a sociedade gaúcha e especialmente aqui a Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos da sociedade porto-alegrense. Muito bom dia. Bom dia. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Isso aí, nesta manhã de quinta-feira, temos aqui o nosso grande Dr. Estevão José Rodrigues, é especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E sempre com um patrocínio, antes, doutor, de nós chegarmos aí no senhor, só vamos também citar os nossos apoiadores, Marcelo Martins, Arquitetos Associados, Centro Estofados, lá da terra da doutora Silvia, Ilumina e Sulina Iluminação, ali na Pernambuco. Sempre é um prazer tê-los nos apoiando e com a ajuda de vocês a gente está aqui no Vitrine RS todas as manhãs de terças e quintas. Doutor Estevão, bom dia. E já inicio fazendo uma pergunta. Qual o papel da cirurgia plástica na sociedade? Bom, a cirurgia plástica acompanha o homem desde que ele, a
apareceu na Terra. E sempre foi uma preocupação do ser humano reparar suas feridas. E 5.000 anos atrás, na Índia, era comum uma pena de guerra dos prisioneiros de guerra serem tirados os narizes. E todos os prisioneiros, para ficar com a marca de prisioneiro de guerra, se retiravam o nariz. Daí surgiu o primeiro cirurgião plástico que a gente tem notícia. Doutor. Não era doutor, porque foi uma coisa instintiva. Schutter era o nome dele. Ele começou a reconstruir esses narizes com retalho da frontal, que chama o retalho indiano, para reconstruir os narizes. É o início da cirurgia plástica no mundo. Vamos dizer, a madrasta, ou mãe ou madrasta hoje em dia é uma coisa perigosa no Rio Grande do Sul, de se falar, né? E foram as guerras, mãe da medicina e da cirurgia plástica. Todas as guerras que o ser humano participou trouxeram conhecimentos à medicina e muito à cirurgia plástica, porque ferimentos de guerra é sinônimo de mutilação, perda de partes, exposição de órgãos, e induzir todas as guerras. Se tu me disser uma guerra, eu te digo o que ela trouxe para a medicina. A Guerra do Golfo, pomadas para tratamento de queimado, a Segunda Guerra Mundial, também o uso, começou a se usar o antibiótico, os alemães descobriram a sulfa, depois no final, já para a Guerra da Coreia, já tinha penicilina. O uso de telas, porque com as granadas explodiam nas barrigas, ficavam as vísceras expostas, não tinha como fechar. Então, durante uma cirurgia, na Guerra da Coreia, o cirurgião estava olhando, ele não tinha como fechar, estava tudo exposto, todos os órgãos intestinais. Ele olhou para uma enfermeira, isso conta o mito, né? Que ela estava com meias de nylon. Pediu que elas tirassem, botaram uma solução de mertiolate, que se usava na época, embeberam aquilo, deixaram um tempo, e com aquilo ali fecharam a barriga da pessoa, o intestino, cobriram o intestino. Então, daí surgiram as telas para reparação do intestino, da parede intestinal. Então, todos os avanços que aconteceram em cirurgia plástica tiveram a madrasta, guerra. Entende? A guerra acompanhou o desenvolvimento do ser humano. Se hoje em dia o senhor viaja daqui para os Estados Unidos no avião a jato, foi porque o avião a jato foi desenvolvido pelos alemães para ser uma arma de guerra. É cruel, mas a guerra impulsionou o ser humano. Como dizem que em tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né, doutor? É ação e reação, então. Mas, dando prosseguimento a isso, qual foi, nos últimos 50 anos, qual foram as grandes revoluções aí da cirurgia plástica? Bom, a principal que deu segurança para um cirurgião plástico atuar e trabalhar foi da anestesia, a evolução da anestesia geral. Até então se faziam todas as cirurgias com anestesia local, com xilocaína. Então, com o advento de medicamentos, a circulação, por exemplo, o pulmão de aço que se chama, tu entube, liga num tubo de oxigênio e drogas inalatórias, todos, vamos dizer, principalmente a anestesia, entende, foi o fator de segurança, que deu segurança para os cirurgiões plásticos trabalharem com tranquilidade, que, vamos dizer, tu ias operar uma pessoa, ela não ia morrer do procedimento, entende, da anestesia, e a segurança da anestesia é uma coisa muito recente, 50 anos. Então, começa pela anestesia. Desenvolvimento de antibióticos. Surgimento de materiais, tipo a prótese silicone, para as reconstruções mamárias e cirurgia estética. E fios de costura, de sutura cirúrgica.
também na cirurgia reparadora, aparelhos para expandir pele em queimados, pomadas para queimados. Isso aí foi uma coisa que, vamos dizer, foram todos esses incrementos, e talvez muitos outros eu estou me esquecendo, que ajudaram muito o desenvolvimento da cirurgia plástica. Doutor, e a questão, por exemplo, em que a gente sabe que o Brasil é reconhecido aí mundialmente na área de cirurgia plástica, né? A primeira coisa, quando a gente chega num país, seja europeu ou mesmo americano, as pessoas dizem, gostaria de fazer cirurgia plástica no Brasil. São coisas que acontecem. Só para complementar o que está falando, seriam os 2 P's famosos do Brasil, o Pelé e o Pitangui. Entende? Realmente é uma coisa que, vamos dizer, que nos orgulha muito, né? O futebol, outra área esportiva, e a cirurgia plástica brasileira. Eu até trouxe uma revista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, entende? Que é uma instituição seríssima e respeitada em todo o mundo, tanto que essa revista é feita em inglês, todos os artigos são em inglês e português. Ela é de circulação mundial e respeitadíssima, assim como tu citasse. O cirurgião plástico brasileiro é renomado no mundo, entende? É um patamar de diferenciação, vamos dizer, que a gente tem no mundo, talvez comparável por exemplo, a transplantes. O Brasil também é bem avançado. Eu estou perguntando isso para o senhor, mas eu gostaria de saber, assim, essa diferenciação da cirurgia plástica brasileira, ela é mais na técnica ou na questão estética? Bom, uma coisa está em cima da outra. Vou te dizer em que sentido. Eu vou comparar isso com um edifício. Tu compras um edifício, que edifício bonito, mas tu vê um edifício levantado, com formas bonitas, ele tem que ter uma estrutura muito boa. Então, isso remeto à cirurgia plástica. Um bom cirurgião plástico, ele tem que ter uma formação de cirurgia reparadora muito boa. Porque quando tu remove tecidos, por exemplo, desmancha uma mama para fazer mesmo cirurgia estética, retira a pele e coisa e tal, tu tem que ter noções muito, muito fortes de cirurgia reparadora. Estou perguntando isso porque eu transponho isso para a área odontológica. E, na verdade, na área odontológica, graças a Deus, hoje, né, eu e o Rodrigo, a gente conversou aqui a semana passada bastante sobre isso, mas, graças a Deus, o dentista brasileiro, ele também hoje está sendo reconhecido mundialmente. Não só pela questão de valores, por exemplo, diferenciação de valores, porque a gente sabe que um tratamento no exterior é muito mais caro do que no Brasil, mas muito mais pela questão, por exemplo, estética, que as pessoas veem o sorriso brasileiro e dizem, nossa, como tem dentes brancos, como tem dentes alinhados. Mas são dentes, normalmente, por exemplo, tem muitos dentes naturais que são assim. Só que a preocupação estética eu vejo como muito diferente, por exemplo, do europeu em relação ao brasileiro na questão odontológica. Por isso da minha pergunta. Bom, eu vou complementar a tua pergunta. E o Brasil, entende, por não ser um país de muito sol e de grande exposição dos corpos e dos sorrisos, as pessoas procuraram, entende? Nós tivemos uma escola aqui que o professor Pitangui montou no Brasil de cirurgia plástica, um país de muita exposição à praia e coisa e tal. Isso ajudou muito no desenvolvimento da cirurgia estética no Brasil, entende? Muito. O Brasil, por esse comportamento do brasileiro de querer
ter o shape melhor para ir para a praia, para isso, para aquilo, fez com que as nossas mulheres, entende, procurassem muitos cirurgiões plásticos. Entende? Nós somos hoje, no número de cirurgia plástica, perdemos só para os Estados Unidos. Tá? Só para os Estados Unidos, que eles fazem... é um país de muito dinheiro, né? Então o volume é maior, mas não muita coisa. Não muita coisa. E o Brasil, vamos dizer, nós não tivemos os óbices, as proibições que os Estados Unidos viveram quanto ao uso de silicone. Se criou nos anos 80 e 90 um furor contra a prótese de silicone. Os Estados Unidos só usavam próteses salinas, não com silicone, por isso deu milhões de processos contra a Down Corning. Então, nós cruzamos isso aí. E hoje, no Brasil, entende? Talvez a cirurgia mais feita seja da prótese de mama. Por quê? Houve, em função da mídia, filmes e coisa e tal, uma americanização do gosto das brasileiras e dos brasileiros. Os brasileiros achavam, e ainda acham muito bonito, o derrière feminino. Entende? As atrizes brasileiras tinham bons lindos e coisa e tal, e subiu a coisa. Entende? Subiu. Hoje em dia, próteses de silicone, se tu pegar numa bancada de juradas do Silvio Santos, de quem tu quiser, desse programa de auditório, 10 entre 9 das participantes ali, das gurias de palco e coisa e tal, entende? Todas têm prótese de silicone, de mama, e algumas de glúteo. Entende? Então, mudou e nós, vamos dizer, viramos um país muito a preferência por mamas grandes virou uma coisa. Meninas chegam aos 15 anos. Mãe, eu quero uma festa. Não, mãe, eu quero uma prótese de mama. Já me aconteceu isso no consultório. Meninas chegaram com a mãe, elas não tinham mamas e não iam ter, vamos dizer, a previsão do ginecologista que não ia desenvolver, autorizando a cirurgia. Mas sim, já mudou, passou a ser um objeto de desejo de meninas que não têm mama, colocar uma prótese. Doutor, até eu vou fugir um pouquinho do script que nós temos aqui de perguntas, porque, como falaste dos gostos brasileiros e tal, e o homem geralmente, né, o brasileiro, é mais a parte de cintura para baixo, e é interessante quando tu pergunta para uma mulher, já várias vezes eu perguntei para alguns amigos, para que botar silicone? Né? O que tu tens que ver, tu tem que atrair um cara pelo que tu é, não pelo que tu aparenta. Eu não quero chamar a atenção do cara, é para minha autoestima. A mulher faz isso para a autoestima dela. É isso que é interessante. O que tu percebes nisso? Porque às vezes ela não quer contentar o cara. Acho que é dentro disso que o senhor falaste, né? Que é para ela se sentir bem. Entrou algo no psicológico. Não a mulher tem que estar. É muito mais que isso. É muito mais que isso. Como assim? A mama na mulher é o único órgão sexual externo da mulher. É o único. Uma mama grande, tá? É objeto de cobiça de um homem, e dos homens em geral. Por quê? Por que uma mama grande atrai os homens? É uma coisa que a resposta é muito primitiva. Muito primitiva, assim. A resposta vem do bicho. Entende? Se tu olha uma mulher com mama gigante, aquilo deve despertar uma, vamos dizer, a cobiça. Quero esta fêmea para mim. Por quê? Geralmente, por exemplo, a cooperação grosseira. Esse é um assunto que faz a gente, né?
Mas eu tenho também Vai lá, continua, desculpa. Uma mulher de mama grande seria uma mãe, tá, que ia prover leite para os filhos que tu viesse a gerar com ela. São garantia de sustento da criança recém-nascida que o bicho vai ter com esse outro bicho. Tem uma coisa, só complementando, senhor, que o quadril, sinal de quadril, tem quadril e cintura fina também é sinônimo de que a mulher poderá gerar filhos, uma quantidade maior também. Sim. Por isso que o homem procura algo desse tipo. Quadril de mulher parideira. Isso. Exatamente. São coisas instintivas, primitivas. Primitivo. Então, assim, primeiro, isso, o olhar masculino, né? Sobre uma mama grande. Depois a mulher, uma mulher de seios normais ou grandes, ela se sente, entende? Quando se veste, ela se sente atraente, bonita, porque aquilo, eu sei porque vejo relatos há 30 anos, a mulher que bota uma prótese, troca o vestuário. Blusas, camisas com decote, muda a vida dela, assim, ela já gosta, ela sente os olhares de homens, de amigas, entende? E do espelho. A coisa que mais, entende, uma mulher, todas as mulheres, curte, entende? É se vestir de manhã, se olhar no espelho. O espelho cobra dela. Quer dizer, ela, entende? Ela se veste e se produz para o espelho. Quer dizer, o espelho vai refletir a imagem dela. Eu estou gorda, eu estou sem cintura, minha mama está muito caída. Esse é o grande apelo para fazer uma cirurgia. Entende? A opinião do marido, mais ou menos secundária, tá? E das amigas dói mais, mas também funciona. Entende? Então, o leque de coisas que empurram uma pessoa a fazer cirurgia plástica é muito grande. Mas, doutor, acho que nem sempre foi assim. É a questão da mama grande. Porque não faz tanto tempo que a mulher modificou, eu acho que esse pensamento em ter mama grande, porque teve um número muito grande, por exemplo, de cirurgias para redução de mama. Mas, doutora Silvia, é assim, é uma coisa recente, eu te falei, houve uma americanização. Tá? Nos anos 70, isso é uma coisa recente, nos anos 70, tinha uma atriz francesa que tinha os seios pequenos. A cirurgia que mais se fazia no Brasil, tá, era a redução de mama. Entende? Tá? E é uma coisa de 30, 40 anos que houve o uso de prótese e o aumento do tamanho das próteses. Há 20 anos atrás, começaram-se a colocar próteses, assim, era muito grande, 190 centímetros cúbicos, ou gramas. Mais ou menos a mesma coisa. Agora todo mundo usando prótese 190. Hoje em dia, você começa a conversa com uma menina de 15 anos com 250. Então, eu digo que houve uma americanização do gosto que migrou o desejo de aumentar de aparência para as mamas, não só em aumentar, como aumentar e muito. A média das próteses que se usam no Brasil, média, é 250. E aí eu lhe pergunto, uma pessoa que nasceu com uma estrutura, eu vou fazer uma pergunta aqui que na verdade é assim, tudo eu transfiro para odontologia, o telespectador já sabe. Por exemplo... Mas tem sentido. Eu tenho dentes X na posição X e eu preciso fazer uma prótese. Como o senhor usou a questão do edifício, eu também gosto muito de comparar para os meus pacientes em relação à construção civil. Quer dizer, eu tenho pilares em tais pontos, eu sei que eu vou poder
exercer força X sobre aqueles pilares e que eu vou ter um tamanho X de dente que eu tenho que respeitar para que não ocorra, por exemplo, uma fratura dentária. Se eu tenho uma menina que tem um corpo, fisiologicamente ela nasceu praticamente, eu digo assim, sem seio, ela não desenvolveu o seio. Existe alguma coisa que regre ou que determine, por exemplo, o quanto eu posso colocar de seio para que não haja vamos dizer assim, alguma deformação no meu corpo ou que a minha coluna vá sofrer por causa daquele tamanho de seio, tudo isso? Claro que sim. Existe. Existe e são 4 parâmetros. Primeiro, a altura da mulher, o tamanho do quadril, o tamanho do tórax e o fundamental, a elasticidade da pele que ela tem na mama e no tórax. Por quê? Bom, primeiro uma mulher de 1,5 m aparece no meu consultório quer botar uma prótese de 500. Impossível, inviável, não cabe na proporção. Segundo, há que ser respeitada o quadril e o tórax, tanto que em concurso de Miss se mede o quadril, se mede o tórax. É a proporção. Entende? A minha mãe que fala muito, proporção, ela era professora, é uma igualdade de 2 razões. Entende? Exato. Então, tem que respeitar isso aí. E tu imagina a mama. A mama é uma tenda de circo. O ápice é onde fica o mastro, que é o mamilo. Entende? Então, e a pele é a lona do circo. Para tu botares uma prótese enorme numa pessoa que não tem elasticidade, é impossível e inviável. Então, se botar uma prótese muito grande, ela corre risco de ser destruída, não cabe na pele. A pele vai ceder, entende? E é obrigado, tu tem que obedecer à elasticidade da pele. A elasticidade muda com a idade? Muda, porque nós vamos perdendo colágeno, entende? Todos nós, a velhice como a morte são inexoráveis, ninguém pode fugir delas. Então, a pele vai perdendo colágeno e vai ficando, se tu pegar a pele de um bebê, tu vai ver em cima da mão uma mãozinha estofada, entende? A pele está túrgida. E eu já vi um estudo sobre mão, tu vai vendo assim, a mão do nenê gordinho, né, aquela fofinha, tu não enxerga a veia. E a gente vai se preparando para a morte. Vou até olhar para mim. Então, escondido. Se tu olhares uma mão da tua bisavó, se tu ainda tem a felicidade de ter, o avó, tu vai notando o surgimento de veias, tu vai começar a enxergar todas as veias, e os tendões. Aquilo, então, nós estamos se preparando para a viagem, entende? Quando tu olhar, tu enxerga todos os tendões na mão de uma pessoa de muita idade, tu vai notando aquilo ali, a pessoa vai perdendo gordura e colágeno. Então, tu pega essa pele dessa velha no dorso da mão, sobra. Eu estou perguntando isso porque a gente escuta, por exemplo, hoje, muitas pessoas que já usam prótese de silicone, sim, que refazem a cirurgia porque não ficaram satisfeitas. Eu digo assim, ficaram satisfeitas no primeiro momento, mas eu quero aumentar. Sim. Aumentar, quer dizer, eu quero ter maior, quando eu saí da cirurgia estava inchado, eu achei que aquele era o tamanho, então agora eu quero fazer de novo. Isso aí, vamos dizer, aquela coisa, como eu te falei, que a mama é o único órgão sexual externo da mulher, que é exposto, parcialmente, entende? Ela se sentia, né, poderosa com aquela mama inchada, entende? Então, aquele visual exuberante, aquilo alimentou o narcisismo e o ego dela durante um tempo. E daí
Passados anos, a pele vai cedendo, a pele cede, a mama cede. Isso acontece com todo mundo. Entende? Cirurgia, tu coloca uma prótese, não põe com concreto, nem cimento de dentista, nada. Tudo cede. Cede, ela vai... Então, assim, qual a alternativa? Ressecar pele, remontar a glândula, manter a mesma prótese, vai ter cortes na mama. Então, a alternativa que a pessoa vê e o cirurgião concorda é botar uma prótese maior. Entende? Mas é para aquele retorno da exuberância. Isso aí é que a gente vê 90% das pacientes que põem prótese, elas acontecem isso aí que tu fala. Ah, pois é, desinchou, podia botar maior. Mas assim, vamos ter um pouco de critério. Uma moça que não teve filhos, botou prótese. Tem, por exemplo, tem 26 anos, provavelmente já está noiva, vai casar daqui a uns anos. Entende? Espera a tua primeira lactação e daí troca. Entende? Vê o que, como é que ficou a mama. Essa seria a orientação sensata e correta. O que a gente vê nesse povo midiático? Entende? Apresentadoras de televisão e coisa e tal. Querem estar sempre exuberantes. Tem aquele... O pior problema das mulheres é a amiga. A minha amiga aumentou a prótese, está com a mama linda, não sei o que lá. Então, é um estímulo ao consumo, mas cirurgia plástica não é uma coisa para ser, não é coisa de consumo. Entende? Não é troca de brinco. É aí que eu queria que o senhor chegasse. Entende? Não é troca de brinco ou um colar novo. Entende? Vamos... as pessoas têm que saber que vamos ser... A mama é um órgão muito suscetível a muitas coisas. Nós, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, nós somos talvez campeão mundial. O Cone Sul. Sul do Brasil, Uruguai, Argentina, tá? Dizem que está relacionado ao churrasco, mas não é só isso, é a multiplicidade racial. Somos campeões mundiais de câncer de mama. Então, assim, mamas multioperadas, 5 próteses nos últimos 15 anos, que lindo. Tem mulheres aí que tu vai ver que tem, que fizeram, tu deve conhecer alguém. Os exames todos ficam complicados, ecografias, mamografias, são múltiplos acessos cirúrgicos. A senhora sabe disso. Então, eu acho que há que se ter critérios para trocas, retrocas e coisa e tal. Eu tenho pacientes, como eu tenho trabalhado há muitos anos, tem pacientes que 20 anos depois, então vou voltar a prótese, está dando sinais de fadiga, se troca, ou 10 anos, durante esse tempo ela teve filho, então está na hora. Mas isso aí, como quem troca o tic-tac do cabelo, entende? Não é por aí. Doutor Esteu, uma pergunta também, o senhor muito bem falaste aqui da influência dos americanos, coisa e tal e coisa. E como é que fica essa questão, então, do Dr. Hollywood? O que os cirurgiões plásticos aqui do Brasil acham sobre essa exposição dos pacientes, assim, na TV, aos ventos, como se diz aqui no Sul? Bom, sua pergunta é muito boa. Nós, no Brasil, temos o Conselho Regional de Medicina, gaúcho, e temos a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esse cidadão que o senhor citou, vem para cá, ele não tem compromisso nenhum com as regras nacionais médicas, de disposição de pacientes, de comentário de casos. Aqui está aqui a dona fulaninha que eu botei silicone, ou fez prótese de... Fica aí, fulano, de maiô na frente de todo mundo. Isso é uma coisa... Nós somos proibidos...
Eu acho que esse cidadão deu um impulso à cirurgia plástica aqui, positivo mais ou menos, porque empurra para o consumo uma pessoa que talvez não precisasse fazer a cirurgia, entende? Essa coisa tem umas aberrações no mundo e no Brasil também. Mulheres que... eu já fiz 40 cirurgias plásticas, 40 cirurgias, entende? Tem a mulher de um cirurgião plástico que foi assassinada. Eu sei que ela já fez 40, que é madrinha de escola de samba. Então, assim, tem umas coisas... São aberrações, entende? Que a Sociedade de Cirurgia Plástica, os conselhos de medicina, não querem que o cirurgião faça disso, porque é exposição de uma pessoa. Entende? A pessoa vai sem roupa, ele aponta na nádega, na mama, eu fiz isso, eu fiz aquilo, entende? É muito distante do que o que se imaginava cirurgia plástica. Tu nunca viste isso. O Dr. Pitanguinha, um cirurgião mais antigo, fazer isso aí. Esse cidadão midiático, entende? Que vai para programas de televisão, e é uma coisa muito expositiva e muito perigosa. Por vários fatores, entende? Estimula muita coisa errada, eu acho, minha visão. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, até porque a gente sabe que hoje, com todo esse critério estético aí que a mídia também vende, quer dizer, todo mundo tem que ser bonito, todo mundo tem que ter um perfil. São traçados perfis, né, de mídia, tanto para o homem como para a mulher. O homem, que durante há muito tempo, talvez não quis se submeter à cirurgia plástica, hoje tem muitos homens aí se submetendo a cirurgias estéticas. É claro que é um número sempre menor, eu acho, de homens do que de mulheres, tanto na questão odontológica. Tanto na questão odontológica, é muito mais difícil o homem buscar um atendimento odontológico por questões estéticas do que uma mulher, mas é importante a gente falar sobre isso, sobre um perfil que às vezes a mídia passa, e é por isso que o Vitrine RS traz um outro lado da cirurgia plástica hoje para a gente, mas um lado da cirurgia plástica com consciência do que se pode fazer, do que se deve, de quem nós devemos procurar. Quer dizer, não, a cirurgia plástica, ela não caminha sozinha. Muitas vezes a gente precisa da orientação de um mastologista, quer dizer, de um oncologista, do ginecologista. Hoje nenhuma área da saúde trabalha sozinha. O próprio cirurgião dentista, quer dizer, muitas vezes ele tem que contatar o cardiologista do seu paciente para saber realmente se ele pode deixar de tomar uma medicação para fazer um procedimento cirúrgico ou não. E são aí que acontecem os grandes erros. Silvia, né, doutor? A tua pergunta que tu fizesse para mim, de proporção de prótese, corpos e coisa e tal, eu li um estudo sobre estudo de osteoplástica de face, arcada dentária, e também serve para o nosso assunto de prótese e proporções. O nosso estado, e o sul do Brasil, onde se faz muita cirurgia plástica, é um cadinho racial. Então, nós estamos sendo montados há 200 anos no Brasil, entende? Eu tenho um avô espanhol, uma avó italiana, 2 alemãs, então assim, montam-se pessoas de várias partes do mundo, entende? Da Europa, com corpos diferentes. Por exemplo, se tu pegar, por exemplo, povo de origem africana, as mulheres têm mais ou menos padrão racial único. Glúteo grande, coxas grossas, mas assim, muda de acordo com as tribos da África, mas assim, não é tanto Sim. como as pessoas de origem europeia. Então assim, para a cirurgia plástica, então assim, uma menina que ela vamos dizer, fruto de 5, 6 descendências, ela vai ter um corpo montado diferente, porque ela vai ter a mama da italiana, o quadril da portuguesa, a
pele da alemã. Então, assim, isso também serve para arcada dentária. Muito. Muito. Porque Então, isso é bem interessante da gente falar, porque eu sempre brinco. Tenta tratar um japonês e colocar a inclinação dos dentes num japonês com a inclinação de uma pessoa de raça negra. não, É um desastre. então, assim, tu pega, por exemplo, uma pessoa de origem alemã que tem um rosto fino, ela é um pouco de origem alemã, ela tem o rosto fino, mas herdou a dentadura exuberante do ancestral espanhol ou italiano. Não cabe dentro da boca. Então, aqueles dentes tudo errado, que vão crescendo atravessados, porque ela foi mal montada. Mal montada quer dizer o seguinte, não existe uniformidade racial naquele corpo. Então, serve o teu assunto para o meu, entende? As pessoas multirraciais, como nós somos no sul do Brasil, polonês, italiano, alemão. Então, assim, agora nós estamos assim na 8ª geração. Então começa a aparecer essas coisas. Tu olha assim uma pessoa, mas tu vê, ela podia ter a mama diferente, tu vê o quadril. Claro, ela é multirracial. E serve para a boca também. Doutor, uma pergunta assim que é importante também é quais são as principais, digamos, infecções que alguém está sujeito a uma cirurgia plástica, principalmente a de mama, então, ou riscos até. Riscos, poderia se dizer melhor. Então, assim, muitos. Tu vais ver o seguinte, o cirurgião em treinamento, ele demora muito para fazer uma cirurgia. Tu pode comparar uma cirurgia, qualquer tipo, a um voo de avião. Entende? Tem risco na decolagem e no aterrissar, anestésico, né? Na indução da anestesia, depois na saída, se acordar e coisa e tal. Se o voo for muito longo, entende? Um voo transcontinental, pode acontecer coisas no meio do caminho, enorme. Então, um grande voo e uma cirurgia muito demorada, a pessoa fica aberta, com a mama aberta ou a barriga aberta, muitas horas, para uma pessoa em treinamento, no início. Então, isso aí estatisticamente está provado. O índice de infecção aumenta muito. Então, cirurgiões em treinamento, residentes, coisa e tal, existe um índice maior de infecção. Por quê? Demora. O manuseio dos tecidos, o cirurgião experiente, já sabe onde vai cortar, não tem que estar cortando de novo, não sei lá, montando 500 vezes. Muda. Está relacionado diretamente com a experiência do cirurgião. O uso indiscriminado de antibiótico. Se usa a varrer o antibiótico, tanto que houve uma determinação da Anvisa, as pessoas só poderem comprar remédio com a receita de um médico ou de um dentista, antibiótico. Porque se tomava no Brasil antibiótico, assim, estou gripado, vou tomar antibiótico. Gripe é uma coisa viral, entende? Não tem por que tomar antibiótico. Não vai funcionar, não é o tratamento. Então as pessoas tomavam antibiótico, vai. O que isso gera? Gera superbactérias. Entende? No momento que, por exemplo, se descobre um antibiótico, começa a usar para determinada bactéria, ele funciona para ela. Mas se ela já for tratada errada, por exemplo, ela habita o teu corpo, tu toma antibiótico, em vez de tomar de 6 em 6 horas, tu toma de 12 em 12. Não é médico. Tomar 2 comprimidos, não de manhã e de noite. Tá ótimo. Deu cheiro na urina, está funcionando. Beleza. Não é assim. Entende? Tem dose eficaz e tem dose que é uma subdose. Então, essa bactéria, ela vai incorporar no DNA dela resistência àquele antibiótico. O antibiótico não foi dado em dose suficiente,
para que matasse a bactéria. Então, ela vai passar para uma outra pessoa e se ela for tomar um antibiótico, esse aí não vai funcionar. Então, isso aí, vamos dizer que eu te falei, é uma comparação a nível de consumidor. Mas nos hospitais do mundo existem superbactérias. Superbactérias que já habitam, vão de um corpo para o outro. Por exemplo, pacientes de UTI já fizeram vários ciclos de antibiótico. Então, já tem uma experiência familiar nisso. Tem um familiar meu que está no hospital. Já fizeram vários ciclos de antibiótico. Já vieram hemodiálise para trocar, limpar o sangue, coisa e tal. Então, são todos artifícios que hoje em dia a medicina tem à disposição. Entende? E foi gerando nesse ambiente hospitalar monstros, tal da KPC, entende? Que é uma bactéria terrível, entende? Que já se achou em cânula de lipoaspiração, umas coisas assim. Então, se esterilizam nos hospitais, materiais cirúrgicos. Hoje em dia melhorou muito com óxido de etileno, mas assim, existem superbactérias no mundo inteiro, não é nosso privilégio. Tem uma frase de Molière que diz o seguinte: os médicos são profissionais de sorte, seus acertos brilham ao sol, seus erros a terra esconde. O que o senhor poderia dizer sobre isso? Essa é uma frase maldosa, né? Ela é bem maldosa, mas assim, eu vou te contar, eu trabalhei muitos anos, fui cirurgião plástico da CE, tinha uma unidade de queimados na CE, da CE no Hospital Mãe de Deus, 30 anos atrás. E aqueles queimados da OAB, teve uma explosão da OAB elétrica, eu tratei todos, não morreu ninguém. Tive um super queimado que veio da usina de Candiota, que morreu. Na minha clínica privada de cirurgia estética, eu só perdi um paciente queimado. Sim. Dói muito. Não é? O sol esconde, mas a tua culpa não é a culpa de não ter feito ou de não ter podido fazer por esse cara, é muito dolorosa. Muito dolorosa. Então, assim, o sol esconde, mas não esconde o teu sentimento. Entende? Isso aí não existe. Acho que esse é o verdadeiro médico, né? Exatamente. Essa é a essência dos verdadeiros profissionais da área da saúde. Por isso porque que eu trouxe essa pergunta. Quem lida com saúde sabe muito bem quais são os anseios do paciente. Quer dizer, é muito difícil de se lidar com a questão psicológica desse paciente. Quer dizer, tem expectativa, né, doutor, em todas as situações, mas numa situação extrema como essa, por exemplo... Mas, Rodrigo, é assim, ó, a morte, entende? Faz parte da vida. Sim. Todos vamos morrer, todos que estamos aqui, que estão nos ouvindo, entende? Às vezes, a vida profissional, tu é submetido a desafios que tu não vence. A mortalidade, entende? Graças à medicina e coisa e tal, a longevidade das pessoas dobrou em 100 e poucos anos. No início do século XX, em 1901, a expectativa de vida de um gaúcho era de 40 anos. 1901. Hoje, 2014, 113 anos depois. 77 anos. Entende? Isso não melhorou porque o ser humano melhorou. Melhorou um pouco, houve uma evolução do ser humano. Mas assim, os cuidados médicos, vacina, antibiótico, isso aí tudo evoluiu. Bom, nós agradecemos aqui a presença do Dr. Estevão José Rodrigues, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E como o doutor falou hoje, encerrando aqui que a expectativa de vida aumentou, não posso deixar de mandar um abraço para os meus conterrâneos de Veranópolis, onde é uma das cidades com maior expectativa de vida aí do país. Então, você que está aí sempre nos assistindo, terças e quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã,
com assuntos às vezes mais leves, às vezes um pouquinho mais pesados, mas a gente tenta deixar exatamente como o Vitrine tem a proposta, as coisas muito transparentes. A gente não pode sempre falar das coisas realmente só o lado positivo de uma situação, mas mostrar as coisas realmente como elas são, com transparência. Um bom final de semana a todos e fiquem com Deus.